mais tiveram de mudar a sua dieta. E o koala, por exemplo, só come eucalipto. É um herbívoro. Este panda, eu tirei esta fotografia no zoo, no Jardim Zoológico em Sydney, na Austrália. Só para vos mostrar. Vejam o que diz. Pandas vermelhos são classificados como carnívoros, comedores de carne. Mas a maior parte da sua dieta é bambu. Vocês podem olhar como Darwin para isto e ver morte e destruição. Ou podem olhar para isto à luz da Bíblia e ver evidências de que no princípio não teria sido assim. Sabem que se alimentarem um leão apenas de alimentos vegetarianos, eles vivem o dobro do tempo, são muito mais gentis, pode-se brincar com eles, e se atirarem carne para eles comerem, eles recusam comer essa carne. Há muitos exemplos destes que aconteceram com leões em cativeiro. E portanto os dentes não o fazem necessariamente uma máquina de matar. Tal como o aparelho de sugar do mosquito não é necessariamente feito para sugar sangue. Sabem que quanto mais nos afastamos da dieta original, isto é a hiena, come cadáveres. Temos herbívoros, carnívoros, temos os animais que comem cadáveres. Quanto mais nos afastamos do original, mais feio fica o animal. Se olharem para um pássaro como este, tem um aspecto sinistro, mas continua a ser bonito. Mas se vamos para os que comem cadáveres, ficam cada vez mais feios e mais feios. Quanto mais se afasta do original, vejam este papagaio. É um tipo de papagaio. Vive na Nova Zelândia. Reparem no seu bico e na sua pata. Um falcão, muito parecido com um falcão. Este papagaio come a raiz de uma árvore. Escava, e com o seu bico quebra as raízes e come-as. E, enfim, veio a cidade e cortou todas aquelas árvores. E não havia mais árvores para ele comer. E sabem o que aconteceu? Tornou-se um carnívoro da pior espécie. E sabem o que ele come? Come carneiros. Sobe para cima das costas de um carneiro e usa o seu bico para fazer feridas no carneiro e vai comendo até chegar à carne à volta dos rins. E isso tornou-se a dieta deste animal. E de repente tinham milhares e milhares de carneiros mortos. E na Nova Zelândia não se pode tocar na carne, porque eles só comem isso. Portanto, não se pode ameaçar este tipo de alimento. Como é que eles resolveram o problema? Voltaram a plantar outra vez todas aquelas árvores e criaram reservas para estes animais. E hoje este papagaio está muito satisfeito a comer as suas raízes. E reparem agora, se nós chegássemos à Nova Zelândia e aquelas árvores por alguma razão não existissem, teríamos dito este papagaio foi desenhado para matar. Certo? Portanto, vejamos este outro papagaio. Aquilo é o saco da minha mulher que está ali. E ele chama a atenção porque tem uma parte brilhante à frente. Ele está com a garra a tentar apanhar aquele saco. Será que ele podia agarrar um rato, por exemplo? Com certeza que podia. E será que podia partir o pescoço, quebrar o pescoço do rato? Experimentem meter o vosso dedo dentro da jaula de um papagaio branco deste. Uma dentada e já não há dedo. Ele tem 5 a 10 toneladas de pressão que consegue aplicar no bico. É um desenho magnífico, um projeto magnífico. E é excelente para partir nozes, mas também pode partir pescoços. Não significa que tenha sido desenhado para partir pescoços. Temos aqui outros. A piranha e o pacu são bastante próximos. Come sementes e este come animais vivos. E há pacus que têm dentes parecidos com os da piranha e mesmo assim só comem sementes. E algumas piranhas, se não existirem animais vivos à volta, também são capazes de comer sementes. Caem das árvores. Mas se a terra for amaldiçoada e não caírem suficientes sementes, alguns deles vão se transformar em carnívoros. E agora vejam estes pequenos esquilos. São uma espécie de esquilo. O que é que comem estes animais? Comem sementes e comem avelãs, bolotas. Bom, ultimamente com as chuvas ácidas, estas florestas que produziam estas bolotas têm estado a morrer. E não há comida suficiente para estes animais. E agora eles estão a comer animais que passam à sua frente. Tornaram-se carnívoros. Será que foram desenhados para ser carnívoros? Não. Os roedores, muitos deles comem plantas, mas não conseguem extrair suficiente energia dessas plantas. Portanto, são animais que comem os seus próprios excrementos para reciclar várias vezes. Será que eles foram desenhados para fazer isto? Os coelhos fazem isto, os cavalos fazem isto, os roedores fazem-no. Eu penso que a Terra está amaldiçoada. Eu ouvi algumas conferências de uma pessoa que estava contra tudo o que eu estou a dizer. E essa pessoa disse que os intestinos de um carnívoro são muito mais curtos do que os intestinos de um herbívoro. E, portanto, isso prova a evolução. E eu falei com um estudante de doutoramento que estava a trabalhar na resistência aos antibióticos e ela estava a trabalhar com galinhas.
Eu disse, fui falar com ela e disse, olha, temos todas estas galinhas com dietas diferentes aqui, quero que me faças uma coisa. Aqui estavam as dietas diferentes. Vamos, por exemplo, soja. Algumas tinham peixe, algumas tinham proteína animal, outras tinham proteína vegetal. Em alguns incluímos antibióticos e noutras não. Tínhamos 4 grupos. Medimos, portanto, a massa corporal das galinhas numa dieta só de plantas. Galinhas que em 6 semanas crescem. Plantas mais antibióticos. Carne, ou neste caso peixe. E peixe mais antibiótico. Na verdade, não há grande diferença no crescimento. Isto eram os 4 grupos de dieta que tinha. E eu disse ao estudante, quando medires estes animais, eu quero que tu desdobres os intestinos e ponhas em cima de uma mesa e meças o comprimento. E ele disse, você está louco? Bom, talvez esteja louco, mas se não te importas de fazer isso. E quero, além disso, que meças não só os intestinos, mas todo o tamanho de todos os órgãos, do fígado, do coração, todos os órgãos. Isto é trabalho extra, eu não quero fazer isso. Eu é que mando. Faz. E ela fez. Vejamos o resultado. Aqui está a massa do aparelho digestivo. Quando eles comiam só plantas, era mais alta. Plantas com antibióticos era um pouco menos. Quando eles comiam peixe, ficou ainda mais pequeno. E com antibióticos ainda mais pequeno. E agora é estatisticamente diferente. Vejam o comprimento do aparelho digestivo. Os que comiam só plantas tinham os aparelhos mais longos. Fazia antibióticos um pouco menos. Peixe ainda menos. Peixe com antibiótico muito menos. Isto é interessante. Vamos ver outros órgãos. Vamos ver o coração. Isto é ciência a ser desenvolvida. Vejam que se eles comerem plantas, o coração era mais pequeno. Quando acrescentámos antibióticos às plantas, o coração aumentava. Quando era peixe, era mais ou menos igual às plantas, o tamanho. E quando acrescentamos antibiótico, o coração voltava a crescer. Isto é interessante. Sabem que cada vez mais os jovens estão a ter ataques de coração? Será porque os seus corações estão mais fracos, por alguma razão? Sabem que hoje não conseguimos encontrar galinhas no supermercado que não tenham antibióticos? E eu sugiro que nós não fomos desenhados para comer antibióticos. E, portanto, se comemos carne, esta carne, estamos sempre a ingerir antibiótico e podemos acabar por ter um coração aumentado. E se, além disso, ainda procurarmos mais antibiótico, podemos ficar mesmo com o coração mais fraco. E, portanto, está aqui um processo, uma ideia para uma tese de doutoramento. O efeito dos antibióticos na anatomia do coração e na sua fisiologia. Só porque eu disse, mede os intestinos, mas também mede tudo o resto. É interessante, não é? Será que isto aconteceu através da evolução? Ou será que isto afetou a forma como os genes foram ativados? Vejamos o fígado, por exemplo. Quando estavam com antibióticos, o fígado aumentou. É um mau sinal se vocês tiverem um fígado que aumenta. O nosso sistema digestivo não é como o de um carnívoro e é um pouco mais curto do que o de uma vaca. Mas nós temos dentes caninos e, portanto, fomos desenhados para comer carne. E aqui temos um macaco que é um vegetariano total. Será que ele tem dentes caninos? Tem, e de bom tamanho. E ele é totalmente vegetariano. E porquê é que ele tem estes dentes? Para matar e para poder comer carne? Não. Fazem-no ficar bonito. São sexys. As macacas gostam. Portanto, é um caráter secundário que não tem nada a ver com a alimentação. Portanto, todos estes órgãos vestigiais que há algum tempo provavelmente tiveram uma função e já não têm, como o apêndice e supostamente as guelras, vestígios de guelras que temos, esta lista, à medida que o nosso conhecimento aumenta, está a ficar cada vez mais pequena, de órgãos vestigiais que não têm função. Pensava-se que nenhum daqueles órgãos tinha função, cerca de 100. Inicialmente a tiroide, por exemplo, estava nessa lista. A glândula pituitária e todos estes órgãos, afinal, tinham uma função. Vejam outro problema para a evolução. Isto é chamada a homologia. Vejam o braço do humano, do gato, do morcego. Chamamos a isto a variação do pentadáctilo, dos 5 dedos. Que o 5 dedos é o mais primitivo. O cavalo tem só um dedo. O mais primitivo é o que tem 5. E todos os outros são mais avançados. Pergunta? Se nós evoluímos só no fim, ainda temos a mão mais primitiva entre todos os animais. Resposta? Para podermos brincar, para podermos tocar piano. Vejam outro problema.
A homologia diz que todos estes organismos